a pastora Neném, minha esposa. Bom dia. Estamos aqui, adorando a Deus. É lindo ver assim pessoas pela manhã buscando a Deus, porque você, em vez de estar em outros lugares, você está aqui. Você mostra que a tua prioridade é o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu cuida da nossa vida, Pai. Que através de Ti, Senhor, a nossa vida é transformada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Que Tu possas falar, meu Deus, a cada coração aqui, especialmente, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que está conosco aqui. E pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é a nossa comida do dia a dia, Pai. Que nós possamos nos alimentar da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, né? Nós já começamos a estudar sobre uma série sobre Olha, glória a Deus. Eu decido. Então, o primeiro tópico, quem assistiu todas essas séries já deve saber, né? O primeiro tópico é andar com Deus. O segundo tópico, relacionamentos saudáveis. O terceiro tópico, viver pela fé. E quarta-feira nós vimos ser cheio do Espírito Santo. Foi tremendo, quarta-feira aqui, quem não veio, perdeu, né? Assim, mas não perdeu tanto porque nós temos no YouTube, se você quiser assistir. E hoje nós vamos estudar sobre viver com um propósito. Ok? Então, o que é que a gente aprendeu esses dias? Que não adianta a gente apenas ter a intenção. Não adianta eu ter a intenção, mas eu preciso o quê? Decidir. Quando eu decido, o que é que acontece? Eu tenho uma direção. Se eu decido, eu tenho uma direção, né? A gente sabe também que a Bíblia fala que a vontade de Deus para a nossa vida é o quê? Boa, perfeita e agradável. Gente, Deus quer o melhor para a gente. Deus quer o melhor para a gente. Então, a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Mas por que muitas vezes a gente não tem experimentado essa vontade boa, perfeita e agradável? Porque muitas vezes nós tomamos decisões que não são segundo a vontade de Deus. Então, a gente só pode experimentar isso que Deus tem para a gente quando a gente decide. Você entendeu o que é decidir, né? Quando você decide fazer a vontade de Deus, você vai experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, vamos decidir pelo propósito de Deus. Eu quero estar dentro do propósito de Deus. Para explicar um pouquinho sobre o propósito, eu queria que a gente lesse João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. O que é que acontece? Não? Está aqui, né? Mas tem a vida eterna. Certo. Esse perecer, eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque eu vejo que é muito importante para você entender o que é propósito. Vamos supor, as frutas foram criadas para quê? Para a gente comer, se alimentar, certo? Mas vamos supor que eu tenho uma banana aqui. Essa banana foi criada para quê? Para que eu me alimente dessa banana. Só que eu não me alimento dessa banana.
Eu deixo a banana aqui, deixo a banana até que ela apodrece. Ela cumpriu o propósito dela? Não. Aquela banana foi feita para quê? Para eu me alimentar. Mas no momento que ela não é usada, ela pereceu. Vocês estão entendendo? Então, o que é que a Bíblia diz? Que Jesus ele veio para nos dar a vida eterna, para que a gente não pereça. Ou seja, não tenha, que a gente tenha propósito de vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, se a gente não cumpre o propósito de vida que Deus nos deu, aí ele diz o quê? Que nós vamos perecer. Então, Deus tem um propósito em cada um que está aqui. Deus tem um propósito. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor, seu Salvador, ele tem um propósito na tua vida. Nós podemos ver que Jesus, ele veio o quê? Cumprir o propósito de Deus. Ele veio à Terra porque ele queria cumprir o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus através de Jesus? Resgatar a minha vida e a sua vida. Então, Jesus, ele veio com um propósito, morrer naquela cruz. Para que eu tivesse vida e você tivesse vida. E a partir do momento que eu reconheço isso, que eu entrego a minha vida para Jesus, porque foi Ele quem me resgatou do império das trevas. Se eu reconheço e eu entrego a minha vida, agora eu tenho propósito de vida. Amém? Então, quando a gente tem Jesus, quando a gente realmente aceita Jesus como nosso Salvador, nós entramos no processo de propósito de vida. Amém? Então, a gente vê, por exemplo, conta-se que o grande imperador Alexandre, o Grande, quando estava prestes a morrer, pediu que seu funeral fosse colocado em seu caixão com as mãos para o lado de fora. Por que ele fez isso? Porque ele quis mostrar para as pessoas, porque ele conquistou cidades, ele conquistou riquezas, mas na hora da morte ele quis mostrar assim, eu não levo nada. As minhas mãos estão vazias. Gente, isso é profundo. Então, a gente tem um ex-presidente do Uruguai, Mujica. Ele disse uma frase, eu estava vendo, eu esqueci a outra frase, mas aí tu me diz aí. Tem duas frases que ele falou, olha que interessante. A primeira, né? Você não compra coisas, você compra tempo. Gente, qual é a outra? A Melina está dizendo. Você compra tempo de vida. Então, assim, gente, é muito profundo isso aí. Vocês não acham, não? Enquanto eu estou lutando, enquanto eu estou querendo ter mais, porque assim, gente, olha, vamos falar aqui uma coisa bem sincera. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, muitas vezes, a gente perde o propósito de vida e quer o quê? Ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E isso o tempo está passando, o seu tempo está sendo contado. E muitas vezes, o que é que acontece? Por você buscar tanto, você perde tanta coisa. Perde a família, perde amigos, perde relacionamentos, porque não tem tempo para estar se relacionando. Perde de estar aqui na igreja, muitas vezes. Perde de ter comunhão com Deus, de buscar a Deus. Então, o que é que acontece? Será que isso é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
propósito de Deus é ter uma vida boa, perfeita e agradável a Deus. Gente, tudo tem que ser o equilíbrio. Se eu estou no propósito de Deus, eu vou ser equilibrada. Jesus, o primeiro sermão que Jesus pregou, porque ele veio cumprir o propósito de Deus aqui na terra, e interessante que o primeiro sermão que ele pregou, que está em Lucas 4, 18 e 19, foi mostrando explicitamente para que ele veio a esse mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para... Aí ele começa a citar, né? Evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus sabia qual era a missão dele, qual era o propósito dele aqui na terra. E nada tirou Jesus desse propósito. Por exemplo, aqui na tentação, quando ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, aí a Bíblia fala que o diabo foi tentar Jesus. Então ele diz assim, né? Transforma essas pedras em pães. O que é que ele queria? O diabo queria tirar o foco de Jesus. Porque ele queria que Jesus fizesse o que ele queria, que o diabo queria. Mas Jesus, ele não tirou o foco. Ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, assim, quando a gente tem um propósito, nada nos tira desse propósito. Propósito em Deus. Jesus, ele morreu naquela cruz e ele veio cumprir o seu propósito. E a partir do momento que a gente recebe Jesus, às vezes a gente não tem sentido de vida, mas na hora que a gente recebe Jesus, a gente sabe por que eu estou nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já veio e ele ensinou tudo. Nós agora somos propagadores do Evangelho. Esse é o nosso propósito. É levar outras pessoas a conhecer esse Evangelho que Jesus pregou. Amém? Aí a gente vê também a questão de Paulo. Paulo era uma pessoa, para quem não sabe, era uma pessoa que perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele tinha ódio dos cristãos. Mas o que é que aconteceu? Jesus apareceu para Paulo. Naquele momento que Jesus apareceu para Paulo, ele teve um encontro real com Cristo. E Paulo, em vez de perseguir os cristãos, ele agora ia pregar o Evangelho. E Paulo, ele não tinha medo de nada, não. Cara que matava os cristãos, ele queria pregar o Evangelho aonde fosse. Se ele morresse, não estava nem aí. Se batessem nele, ele não estava nem aí. Ele queria era cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Gente, quando a gente tem uma visão de propósito, o que é que acontece? A gente vai nessa direção. A gente vai nessa direção. E Paulo, ele disse uma coisa que é interessante a gente ler aqui. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Gente, isso aí é o valor do propósito. Quando a gente valoriza o propósito que Deus tem na nossa vida, nada nos impede. Amém? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida?
Você sabe mesmo qual é o propósito de Deus para a tua vida? Como a gente tem andado? Como a gente tem andado? Será que a gente tem andado dentro do propósito de Deus? Então vamos ver aqui o poder do propósito. O propósito, ele nos dá direção, que a gente falou aqui, né? O propósito, ele define o destino. Eu vejo, às vezes, a gente vê pessoas, né, que andam, mas parece que não tem nenhuma visão de futuro. É ou não é? Tem pessoas que só querem brincar, só quer tá aí por aí fazendo uma coisa, depois faz outra, aí você olha para essa pessoa, você diz assim, essa pessoa não tem propósito de vida. Mas quando a gente tem propósito de vida, o que é que acontece? A gente começa a caminhar em uma direção. A gente começa a caminhar em uma direção. E se você está caminhando em essa direção, nessa direção, você não vai ter dúvida. Nada vai te atrapalhar. O próprio Jesus, ele sabia, já antes de morrer, ele sabia que se fosse para Jerusalém, seria a hora dele morrer. Mas ele sabia que tinha que cumprir o propósito dele ter vindo aqui. E o que é que ele fez? Ele foi exatamente para Jerusalém, onde ele sabia que iam matá-lo. E ele sabia a maneira que ele ia morrer, ele sabia quando ele ia ressuscitar. Mas por quê? Porque ele veio em um propósito. E ali, a gente sabe que Jesus morreu ali na cruz. Mas ele não deixou de cumprir o seu propósito. A direção acompanha o propósito. Se você não tem propósito, você não tem direção. Tem o propósito também que nos traz visão de futuro. O propósito também ele é rico para nos trazer visão de futuro. Porque, às vezes, o que acontece? A gente tem um passado ruim e a gente pega esse passado e traz aqui para o presente. Gente, passado... Existe o passado? Hoje? O passado é hoje? Passado é o quê? Passado, morreu. O que vai determinar o meu futuro é o quê? O meu hoje. Mas o que é que acontece? Muitas pessoas, por causa de um passado, elas estão amarradas hoje. Quando hoje elas podem decidir por um propósito futuro. Para quem não conhece, né, o meu testemunho, que eu nunca dei assim, né? Dei agora de manhã, né, 9 horas. Mas eu nasci, lá em casa eram 9 filhos. E aí, a minha irmã, antes de mim, era bem bonita. Era não, ainda é. E a minha irmã, depois de mim, também era linda. Ela nasceu linda, coisa mais linda. O que é que aconteceu comigo? Eu fiquei frustrada, que eu era feia. Eu me sentia o patinho feio da família. O que é que aconteceu comigo? Eu fiquei totalmente assim, envergonhada, frustrada. Se uma pessoa olhasse para mim, eu estava bem aqui, uma pessoa conversando, olhasse para mim, rindo, aqui os dois rindo, aí eu dizia assim, estão falando de mim. Eu pensava, né? Estão falando de mim. Mas isso era uma frustração que eu fui criando na minha vida. E eu podia ter ficado estagnada. Mas o que foi que aconteceu? Apesar de ter Jesus, apesar de ter nascido no lar evangélico, eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Quando eu tive essa experiência com o Espírito Santo, gente, eu entendi o meu propósito. Eu entendi
que eu estava vivendo em torno de mim. As minhas frustrações, as minhas necessidades. Quando eu entendi o propósito de Deus, eu lá quis saber da minha necessidade, se eu era bonita, se eu era feia. Eu queria era entrar no propósito de Deus. E a minha vida mudou. Depois que eu enxerguei o propósito de Deus, eu disse assim, eu posso ser feia, posso ser o que for, mas eu quero é Deus, eu quero é cumprir o propósito de Deus. Eu lá vou ligar se alguém olha para mim e ri, lá vou ligar se eu sou feia, lá vou ligar. Por quê? Gente, porque o propósito de Deus é muito maior do que a gente. Muitas vezes a gente deixa de cumprir o propósito de Deus porque você está olhando para você, você quer que os outros dêem atenção, você quer não sei o quê, você quer não sei o quê. E aí vai morrendo e não cumpre o propósito de Deus. É igual aquela banana, vai se estragando. E não cumpre o propósito de Deus. Mas quando Deus mudou a minha vida, logo depois eu comecei a ver o propósito de Deus sendo cumprido na minha vida. Eu comecei a tocar guitarra, toquei guitarra não sei quantos anos. Depois encontrei um marido maravilhoso, olha aí, ó. Mas eu acho que se eu vivesse daquele jeito, eu não estaria aqui hoje. Não estaria. E é assim que a gente tem que ser. Não é a respeito de mim. Não é a respeito de você. É a respeito do que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui Filipenses, que Paulo também, ele mostra assim, a convicção dele em Deus. Filipenses 3, 13 e 14, o que é que ele diz aqui? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me que das coisas que para trás ficam, já foi. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é nosso alvo. Esse que precisa ser o nosso alvo quando a gente encontra o propósito de Deus na nossa vida. Amém? O propósito nos livra das distrações. O diabo não quer que você siga o propósito de Deus. Não quer. Então, ele vai enviar a distração. A gente vê aqui Neemias. Neemias, ele estava na Babilônia preso. E ele servia o rei. E esse rei não era cristão, viu, gente? O rei não era cristão. Mas Neemias queria cumprir o propósito de Deus. E o rei viu ele meio triste e chegou e falou com ele. E ele disse, não, é porque a minha cidade está toda destruída. E eu queria reconstruir os muros da cidade. Aí o rei pegou, você vai. E deu tudo o que ele precisaria para ir lá, para Jerusalém. E quando ele começa a construir os muros, né, começa a tapar as brechas, quando a gente começa a tapar as brechas na nossa vida, aí o diabo quer trazer distração. Aí 2 pessoas começaram a dizer coisas, a reprovar, a não sei o quê, e falar até mentira deles e coisas, e vai. Aí eles querem que Neemias tenha um encontro com eles. Olha, a gente quer que você venha aqui para a gente conversar. Vamos ver o que é que Neemias disse. Neemias 6, 3. Gente, é muito interessante isso aqui. Muito interessante. Neemias 6, 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo o quê? Grande obra, de modo que não poderei o quê? Meu Deus. Porque cessaria a obra. Quantas vezes você está numa grande obra, porque trabalhar para Deus,
Cumprir o propósito de Deus é uma grande obra. E outras pessoas estão querendo te destruir. Outras pessoas estão querendo te fazer parar. Mas se você está cumprindo o propósito de Deus, você sabe para onde vai, você não vai descer. Eu achei linda a expressão que ele diz, eu não vou descer. Você está aqui, cumprindo a obra de Deus. Quando chega uma distração, você diz assim, não vou descer. Eu vou cumprir a obra de Deus, que Ele colocou na minha mão. Amém? Então não deixe que nada te faça descer. Não deixe. O propósito de Deus, Ele nos protege da comparação. O que é que acontece hoje com as redes sociais? As pessoas começam a se comparar. Ela tem um propósito de Deus. Aí ela vai ler nas redes sociais aqui coisas que não são propósito de Deus. E ela começa a ficar confundida. Ela começa a mudar a visão dela, que é aqui, ó. A visão dela é a verdade. Mas ela se deixa levar por coisas que são fakes. Ela se deixa levar por outras coisas que não é aquilo que Deus quer para a vida dela. Então, a rede social, às vezes, está dirigindo a tua vida. Será a verdade? Muitas vezes as pessoas estão à procura de muita beleza porque só olha o pessoal na rede social. Como é aquele negócio quando o pessoal faz mentiroso? É o filtro, né? Sei lá o que é. Aí a pessoa olha para a pessoa e diz assim, eu quero ser igual a essa fulana. Não adianta de nada tu ser igual a essa fulana. O que é que essa fulana está trazendo de bom para ti? Então, muita gente está se frustrando por besteira, por coisa de rede social, pelo amor de Deus. Se valorize. Saiba quem você é em Deus. Você não precisa ser igual a ninguém, não. Deus te fez único. Deus te fez única. Engraçado que a gente, né? A nossa digital, né? Não tem uma igual, é só a sua. Olha que perfeição que Deus nos fez. Deus nos fez perfeito. Aí a gente lê aqui, Salmo 139, 13 e 14. Davi não devia ser muito lindo, né? Sabe por quê? Porque Samuel, quando foi lá para ungir o filho de Jessé, ele contemplou todos os bonitos. Onde era que estava Davi? Lá nas ovelhas. E Davi ainda era novo, era o mais novo. Ele não devia ser muito bonito, era ruivo. Não estou dizendo aqui que o ruivo é feio, viu? Mas ele era diferente. Pronto. Aí o que é que acontece? Quando Davi encontrou o propósito de Deus para a vida dele, olha o que é que ele diz. Ele foi perseguido. O Saul perseguiu a vida dele. Gente, olha o que é que ele diz. Salmo 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo como assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Gente, cada um aqui foi formado. Foi formado em especial por Deus. Você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito na sua vida. Então não fica olhando as circunstâncias. Olha o propósito que Deus tem para você. Isso aqui tudo vai passar.
Tudo vai passar. Mas lá na glória vai ser muito melhor. Então, nosso propósito de vida tem que ser assim. Essa vida aqui, pode trabalhar, pode fazer o que for, mas que seja para a glória de Deus, não para a sua glória. Amém? E como discernir o nosso propósito? Como é que a gente discerne o nosso propósito? Tem o propósito geral e o propósito específico. O propósito geral é aquilo que a gente se relaciona, a gente ama uns aos outros, a gente precisa viver uma vida que agrade a Deus. Esse é o propósito geral, ou seja, resume em quê? Amar a Deus e servir pessoas. Meu propósito geral é esse, amar a Deus e servir pessoas. Mas existe o propósito específico. Eu vou dizer alguns aqui, são 4 propósitos que a gente escreveu aqui, e eu queria dizer para você aqui. Existe o quê? Existe a paixão. O propósito específico acende em nós uma paixão. Tem gente que tem todo tipo de experiência. Se apaixona por aquilo, que é uma maneira que Deus mostra para ele que aquilo é o propósito que Deus tem para ele, né? Aí comove, encanta, fazendo o coração arder intensamente para cumprir algo. A gente viu o testemunho da Denise, né? O que foi que Deus fez com ela? Trouxe uma paixão. Enquanto ela não entrou nisso, ela era apaixonada por aquilo. Ela começou a trabalhar com aquilo que ela se apaixonou. E ela diz ali, era o propósito de Deus para a vida dela. Deixar um emprego multinacional. Desculpa. E cumprir o propósito de Deus, que era aquele, não é muito fácil não, é? É não. Por quê? Porque ela não estava olhando para ela. Ela estava cumprindo o propósito de Deus, que Deus incomodou ela e ela sentiu paixão por aquilo. A outra coisa, o descontentamento. Quando você se depara com uma situação e uma santa indignação toma conta do seu coração a ponto de angustiar o seu espírito, até que você faça algo, ali está um projeto divino para ser realizado por você, que é o caso de Neemias. Neemias, ele estava angustiado. Ele estava triste, porque ele sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer, para restaurar ali as muralhas de Jerusalém. E ele ficou totalmente ele teve totalmente um descontentamento. Outra coisa é a aptidão. Deus não te cria inteligente para você ser o cara, né? Deus não te dá dons e talentos para você aparecer. Vixe, falei forte, né? Mas, por que Deus te dá talento? Por que Deus te dá inteligência? Por que Deus te dá sabedoria? Porque Ele quer, através da tua sabedoria, Ele quer, através da tua inteligência, você dar testemunho de Jesus na vida das pessoas. Aquilo que o Costa fala muito, né? Não é o teu meio de vida, mas é a tua missão de vida. Você pode estar em lugares de destaque, mas se o teu propósito é através daquele lugar de destaque, levar vidas para Jesus, você está debaixo do propósito de Deus. Amém? E a outra coisa é conselhos. Às vezes o que é que acontece? A gente está fazendo uma coisa, mas a gente quer porque quer fazer aquilo. Aí diz assim, não, eu vou perguntar a fulano de tal, que fulano de tal já passou por isso, é inteligente, é não sei o quê, mas eu vou perguntar para ele se isso aqui que eu estou pensando está certo. Aí chega para a pessoa, aí fala, olha, eu estou com esse plano e tal, o que é que você acha? Aí a pessoa olha para eles assim, você quer que eu diga o que é que eu acho? Você precisa amadurecer mais, você não está em condições de fazer isso. Aí vai dizendo, né? Vai dizendo. Aí muitas vezes, sabe o que é que essa pessoa faz? Eu vou fazer aquilo mesmo. É assim, né? A gente precisa do conselho, mas muitas vezes
quer que o conselho das pessoas seja aquilo que eu estou querendo ouvir. É ou não é? Então você precisa ter cuidado para pedir conselho e pensar, seja inteligente, seja sábio. Essa pessoa, se ela está falando isso, Deus está usando a vida dela para mim. Conselhos sábios, né? Aqueles conselhos que você quer ouvir e pronto. Sempre vai ter, a pessoa vai te dizer, vai e faz, vai e faz. Mas quando você tem propósito, você ouve os conselhos dos sábios. Vamos ver aqui esse versículo também, que eu gosto muito. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Não havendo o quê? Sábia direção. O que é que acontece? Cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui esses conselheiros são sábios. Então a gente sabe disso. A gente sabe. Mas a gente não quer estar debaixo do propósito. Mas quando a gente está debaixo do propósito, quando a gente ouve os conselhos, aí eu vou experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E concluindo aqui, eu queria botar do Miles Monroe, uma frase dele. Ele diz assim: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Gente, uma vida sem propósito é que leva as pessoas a ter depressão. Uma vida sem propósito é que leva as pessoas a não ter sentido da vida. Às vezes você está vivo, mas você está morto. Então procure ter propósito e propósito de Deus na tua vida. Amém?